Bom, então vou deixar essa matéria aqui, ó. Paysandu realiza consultoria e vice-presidente Roger Aguilera comenta sobre uma possível SAF. E olha que essa matéria aqui parece ser de ontem ou dessa semana, mas não. Isso aqui ainda foi no dia 23 de outubro de 2023, ou seja, vai fazer um ano que vem falando, né, sobre essa questão e ajudas para implementar a SAF. Tem até matérias que eu vou falar daqui a pouco que são mais antigas do que isso, mas aqui já fala há pelo menos, né, 2 anos e meio sobre essa possibilidade de criação de SAF, onde em entrevista ao portal Futebol Zoeiro, no caso ele falou um pouco sobre essa questão e falou aqui, ó, não é o momento de SAF no Paysandu. O Cuiabá hoje que está na Série A, e qualquer time pode fazer SAF, por exemplo, vale 300 milhões de reais com direito de transmissão e ativo de jogadores, né? Agora imagina o Cuiabá na Série B, quanto que não vale? Não tem torcida e nem ativos como em Belém. O Paysandu na Série B vão pagar 50 milhões, na Série C, né? 50 milhões, na Série B 150 e na Série A, aqui seria 1 bilhão ou 800 milhões, né? Acho que acabou errando aqui a escrita. Imagina o Paysandu na Série A, né? Temos o que o Cuiabá não tem, que como torcida, receitas alternativas de sócios, tudo que buscamos é um valor muito mais alto. Então ele fala aqui sobre essa questão. Eu nem acho que o Cuiabá hoje vale só 300 milhões, tá, gente? Eu acho que pelo menos o Cuiabá hoje, 600, 700, é muito difícil um clube na primeira divisão, ainda mais que tem muitos anos, né, valer menos do que isso. Até porque não é 300 milhões no Pix, não. É 700 milhões em 10 anos, então é bem diferente desse ponto de vista. O Paysandu na Série B vale 50, pelo amor de Deus, acho que o Paysandu hoje vale pelo menos meio bilhão de reais, né, 500 milhões de reais, mesmo na Série B. É claro, não subestime o fato de subir para uma primeira divisão, e aí o Paysandu hoje já tem uma receita relevante, com sócios, com patrocinadores. Imagina você tendo, né, uma receita de transmissão, ainda mais que o Paysandu tem uma torcida muito grande, você pode fazer por pay-per-view. Então, ao invés de você ganhar um valor fixo, fica meio que variável pelo tamanho da torcida, né? Você pode ter muito mais assinaturas. E ao invés de você ganhar na Série B 20 milhões no ano de direito de transmissão, não sei nem se chega a isso, na Série A você chegaria em 120, 80, 140, por exemplo, que aí você teria até antecipação de receitas da Liga, né, da Libra, que o Paysandu faz parte, então faria muita diferença. Então não é de hoje, né, que vem comentando nessa história, e teve uma matéria recente do presidente falando sobre isso, que é justamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Jogos 4 gols e 2 assistências, na Série B até aqui um baita início, né, 15 partidas, 2 gols marcados e 2 assistências, e é bom que é um jogador que tem uma identificação muito forte com a torcida, né? Sempre quando eu trago vídeo aqui no canal falando até mesmo dessa renovação, que na época quando o Wesley Garcia renovou, ele já era um dos principais, né? O próximo a ser renovado, vamos colocar assim. Muitos de vocês já tinham, né, esse carinho e muita gente falando para ter essa renovação o quanto antes, que eu concordo também. Vale lembrar que nesse ano, então, desde quando ele chegou no Paysandu, melhor dizendo, foram 8 gols marcados, 5 assistências, já somando aí mais de 100 partidas com a camisa do Paysandu. Vale destacar que nenhum outro clube na sua carreira ele teve uma passagem tão duradoura, né? No Juventude, Brasil de Pelotas, até passou também no Internacional na equipe de base, mas quando chegou, né, com seus 23 para 24 anos, ainda não tinha uma sequência tão interessante como profissional. Até passou num clube aqui, ó, Internacional de Madrid, não conheço, mas lá da Espanha, em 2020, né, antes de ir para o Juventude. E você, é a favor dessa renovação do João Vieira? Quanto tempo renovaria, né, o seu contrato? Mais 2, 3 anos? Até porque se for para sair, que saia, né, com uma compensação financeira que sem dúvidas ele tem mercado. Vou deixar aqui também para vocês, ó, o próximo jogo do Paysandu, como que será que as casas de apostas estão colocando. Vou vir aqui então na Esportiva, que é essa matéria aqui, ó. Paysandu custa 30 milhões e estuda a possibilidade de criação de SAF. Que história é essa, né? Em entrevista à rádio Marajoara, Maurício Ettinger disse que a nova entidade, né, permaneceria sob o controle total do Paysandu, onde ele falou o seguinte: a gente deve abrir uma SAF que seja, né, um CNPJ do Paysandu, para não ser um clube sem fins lucrativos, com o Paysandu sendo 100% dono, né? Então vai abrir um CNPJ, mas quem é o dono? Não é uma pessoa, vai ser a entidade hoje sem fins lucrativos, que todo clube que não é SAF seria isso, né, o CNPJ dele. Isso já é uma meta. A gente vai levar para o Conselho Deliberativo e lógico que vai precisar, né, do sim do Conselho, mas será uma SAF em que o Paysandu será 100% dono. E ainda ele completa dizendo um pouco mais sobre essa questão e fala aqui, ó: a gente acabou de reavaliar, né, todo o patrimônio do Paysandu e chegamos ao montante de 30 milhões de reais. Levantamos também toda a dívida do clube, que deu
28 milhões. A gente não tem necessidade de vender o clube para cobrir as dívidas, porque a conta fecha no azul. A gente estuda abrir uma SAF do Paysandu para ter o direito, né, e alguns financiamentos, como alguns clubes já fazem. Nesse momento nós seríamos donos dessa SAF, mas poderíamos vender no futuro para conseguir mais dinheiro, né? E falou aqui um pouco mais sobre isso. Primeiro tem alguns pontos interessantes. Primeiro sobre essa questão aqui da SAF, né? De abrir o CNPJ e ser 100% dono. É bom que você já antecipe esse processo de abertura do CNPJ e quando precisar de virar um clube empresa, tiver algum dono interessado, é muito mais fácil. Ao invés de você ter que votar isso aqui no conselho, esperar a abertura até da parte do banco, colocar como sócio, isso aqui vai pelo menos uns 5 meses. O Paysandu já conseguiu antecipar isso antes de ter ainda um interessado. Acaba que você antecipa, né, esse prazo e pode ser que quando aparecer um interessado, em 1 mês, 2 meses já tenha um avanço. Aqui também ele fala sobre o valor, né, que 30 milhões de reais, se eu não estiver enganado, seria o levantamento de quanto que valeria o estádio e, no caso, o seu centro de treinamento. Isso aqui é levando em consideração apenas aquilo físico, vamos colocar assim, não o valor do clube, né? Que aí, uma temporada, por exemplo, o Paysandu consegue chegar nesses 30 milhões de valor. Então, você vai vender o clube pelo mesmo valor que você fatura. Se tivesse uma dívida de 600 milhões de reais, no caso aí, geralmente acontece. Você pode ver empresas, geralmente acontece isso. Mas, pô, o tamanho da marca, o potencial que tem isso, certamente vale muito mais do que isso. Como eu falei, no mínimo hoje, 500 milhões de reais. Numa Série A, é de se pensar em 1 bilhão, porque não pelo, o Paysandu vai ter uma receita absurda no primeiro ano. Não, mas o Fortaleza, o Bahia, que são exemplos de clubes que estavam há uma década atrás na Série C, no Brasileirão, viraram SAF, no caso do Bahia, com um valor mais de 1 bilhão. O Fortaleza também, se quiser, vai virar por esse mesmo caminho. Não quis vender tão facilmente a sua SAF. E aí ele fala um pouco mais sobre isso, que a dívida do clube também de 28 milhões. Que é interessante que eu gravo vídeo aqui para o Paysandu desde 2020, acho que foi isso, né? 2020, 2021 que eu apareço aqui. E nunca tinha essas informações da dívida, tá? Eu lembro que a última foi divulgada, acho que em 2019, 2020, que era 16, 17 milhões e depois parou. Por uma época o Paysandu falou que ia ter um portal de transparência e atualizando a cada trimestre. Não foi bem assim, mas achei interessante que colocou, né? O valor do clube contra as suas despesas. Tem 28 milhões de dívida e 30 de valor. Fica ali com saldo positivo. Analisando como uma empresa, tá tudo certo, né? Mas não é saudável. É bom você ter uma diminuição maior nesse número, até porque se precisar de pagar esses 28 milhões de reais, até no médio prazo, vamos colocar 5 anos. Como que você deixaria de, ao invés de investir, vamos colocar 6 milhões por ano no futebol, você vai pagar 6 milhões em dívida. Tá vendo que afeta? Essa dívida aqui não tá parada, né? Ela tem que ser paga em algum momento. E é bom que com a SAF você abrindo, você pode parcelar esse valor aqui às vezes em 20 anos, 25 anos, que é até melhor para os credores, né? Que às vezes nem teriam uma previsão de receber esse valor aqui tão cedo, né? Às vezes tem cobrança de 60 mil, 30 mil, 20 mil que já está em 10 anos já. Não sei se é o caso do Paysandu, mas em vários clubes do Brasil. E esse valor certamente para entrar um investidor, gente, isso aqui não é nada, tá? 28 milhões de reais de dívidas, não é nada, nada mesmo. Até o Santa Cruz, que tem quase 300 e está na Série B, é um valor que preocupa um pouco mais, mas não é desesperador. Imagina 28 milhões com o Paysandu tendo, né, uma crescente aí de receita nos últimos anos. Então, se for para vender, eu acho que o Paysandu só vai vender a sua SAF quando estiver na Série A. Isso, no caso, um percentual maior. Ele até falou aqui, ó, de uma questão que pode indicar daqui a um tempo o Paysandu vender, vamos colocar 10% para o investidor. Por exemplo, ele fala aqui, ó, o Paysandu, nesse momento nós seríamos donos dessa SAF, mas podemos vender no futuro para conseguir mais dinheiro. Pode ser que venda aí, igual eu falei, vende por 600 milhões quando tiver na Série A, primeiro ano de Série A. Pode ser. A questão que eu falo é o seguinte, dependendo, pode vender 10% para o investidor por 50 milhões ou 100 milhões, entende? Você vai vendendo aos poucos. Mas vendeu para um cara por 10%, é ele que vai mandar no clube? Não, porque o Paysandu tem 90% das ações, né? Então ele ficaria só com um percentual. Pode ser que abra, né, um pequeno capital para levantar alguma questão do dinheiro, né? Então pode ser um ponto de vista aí positivo, quem sabe aí para o próximo ano. Até um outro exemplo só para terminar, seria do Vitória, que subiu para a primeira divisão e o Fábio Mota falava que na Série C o clube valeria 10 vezes menos do que na Série A. A questão é, o Vitória saiu da Série C, foi para a Série B, na Série B também não quis virar uma SAF, porque falava que a marca está desvalorizada, eu entendo também, eu acho que fez o certo, subiu para a Série A, o Vitória então, vai virar SAF agora na primeira divisão? Não virou, porque ainda queria o clube mais estabilizado possível. Então eu tô achando que os clubes igual o Vitória, o Paysandu, eles só vão virar uma SAF quando estiverem na Série A há pelo menos 2 temporadas e com uma receita previsível, que aí chega no seu limite. Vamos colocar o Fortaleza, o Atlético Paranaense hoje,
teria condições de bater de frente com Flamengo e Palmeiras? Com um processo natural iria demorar muito, 15 anos a mais, 20 anos, eu acho que ele já vem de uma década fazendo um ótimo trabalho. Então aí seria 30, 35 anos para você mudar, né, o patamar do clube e virar um dos top 5 do país. A grande questão é que quando você vende um percentual da SAF, igual o Atlético Paranaense mesmo, todo ano registra um lucro de mais de 200 milhões de reais. Você pode colocar o clube à venda, que é o objetivo, né, de quase 5 bilhões de reais 100%, e quer vender apenas metade por 1,5 bilhão ou até 2,5 bilhões de reais. Então um valor totalmente muito mais alto, né? Porque aí é como se você avaliasse uma empresa que lucra 200 milhões de reais por ano, vamos colocar assim, ela com certeza tem um valor de mercado próximo disso, tá? 6 bilhões, 8 bilhões, tem várias empresas que valem isso que não lucra, né? Tem até prejuízo. Só que aí que entra a grande questão aqui. 30 milhões que vale o Paysandu? Não, você não está levando em consideração a marca. É igual o Atlético Paranaense, né? Que vale um clube ter 6 milhões de torcedores, 5 milhões. Isso aqui, sem dúvidas, entra nesse valor que não é tangível, mas que tem que ser recuperado, né? Enfim, acho que deu para falar aqui um pouco sobre essa questão da SAF. Tinha tempo, né, que eu não falava sobre SAF aqui no canal. Eu gosto, é um assunto que eu falo há tanto tempo que até tornou quase uma especialidade aqui do canal. Quanto que você acha que valeria, né, a SAF do clube? Se virasse um clube empresa, obviamente, né, teria chegada de reforço. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo depois sobre isso, mas o foco aqui vai ser na SAF. Deixa a sua opinião aqui embaixo. O link da Esportiva também está aqui embaixo na descrição para você começar a apostar a partir de R$1. E nos vemos aí numa próxima. Valeu, galera!